sempre uma alegria muito grande estar na casa do Lar Francisco de Assis. A gente tem tido a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho da casa, a convite da Christian, do George, de amigos que frequentam a casa. E a cada dia que a gente entende o processo de tratamento, de acolhimento que é feito nessa casa, aumenta a responsabilidade de todos nós. Cada um do pensamento de nós que adentra essa casa, transforma essa casa numa corrente de muita luz. Tudo que a gente vê fluir dos corações dos trabalhadores do Lar Francisco é muita luz. E a nossa intenção hoje é falar de luz no coração. E a nossa intenção é falar do amor do Deus por nós, do amor do Cristo por nós. Mas que nós possamos fazer um caminho alternativo. Porque normalmente nós colocamos a palavra amor em nossas bocas, em nossos pensamentos, sempre imbuídos de um sentimento de personalismo. Nós amamos de acordo com as nossas conveniências. Nós amamos da forma que nos cabe amar, pelo fato de termos sistemas, de termos aprendizados, de termos culturas, de termos experiências que nos levam a amar de forma diferente. Pessoas diferentes, que nos doam e nos dão expectativas diferentes, nos têm também sentimentos diferentes. E o pedido de hoje, que eu faço para todos nós, é que nós esqueçamos as nossas aflições por uma hora, até uma hora, e nós ouçamos de verdade as solicitações da espiritualidade superior em nossos corações. Porque o amor do Cristo nos constrange. É preciso ter coragem para viver, através do amor do Cristo, um constrangimento em nossas vidas. A espinha dorsal que a gente vai seguir está baseada em 2 palestras que a gente assistiu. No estudo desse livro, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, é um livro do juiz de direito Haroldo Dutra Dias, ele está ali à esquerda no slide. Ele tem um site chamado Portal Ser. Lá tem muitos estudos, é um grupo de Minas, né? A gente já teve a oportunidade de falar disso, como esse grupo mineiro, não só o Haroldo, mas todo um grupo enraizado lá com o estudo da doutrina, o quão floresce de ensinamentos e de pesquisas lá. E no estudo desse livro, em que ele tem um vídeo que ele fala sobre esse livro, ele cita o pastor René Kivitz, que também está ali no mesmo slide. O René Kivitz é um pastor da Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo. E ele faz parte de uma corrente do protestantismo, da parte dos evangélicos, que eles chamam de missão integral. Missão na íntegra é o evangelho puro e simples, que é também o direcionamento que nós recebemos dos Espíritos superiores, que o Consolador prometido através do Espiritismo veio ao mundo para nos lembrar do Evangelho do Cristo. E então a gente vai usar um pouco dos argumentos desses 2 vídeos e trazer outras vertentes de outras mensagens, trazendo alguns acréscimos, para ver se a gente consegue terminar deixando um apelo para todos nós, que nós vivamos um amor com um olhar diferente. Então nós começamos indo ao Antigo Testamento, no texto de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 20,
no capítulo, no versículo 7 ao 15, a gente tem, nesse texto, eu estou usando aqui a tradução da Bíblia, na versão A Mensagem, é uma versão bastante aderente ao original grego, mas com uma mensagem mais fluídica, né? Mais fácil de assimilação. Eu peço que vocês notem que no texto que eu vou ler, o Jeremias está angustiado da relação que ele tem com Deus. Ele mostra uma angústia, ele mostra um constrangimento por ser um profeta. Então eu vou fazer uma leitura de poucos versículos só para a gente entender como que Jeremias sente a relação dele com Deus. Senhor, ele conversando com Deus, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo em teu nome, é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas ele se rende. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. É como se um fogo dentro de mim vibrasse. Ele segue o texto e ele conclui assim: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Vejam que o profeta Jeremias, ele está angustiado de ser profeta. Mas ao mesmo tempo, toda vez que ele pensa em deixar de ser profeta, um fogo arde, uma chama nasce, e ele não consegue. E ele fala da maldição da infância dele, porque ele começou a ter um impacto das visões e da mediunidade na vida dele desde muito cedo. Mas é importante a gente fazer uma observação que o texto semita, o texto do Antigo Testamento, assim como também o texto do Novo Testamento, tem uma linguagem bastante diferente da que nós estamos acostumados. É só para a gente não se ater muito à parte do literário do que a gente ouviu, porque os hebreus, eles têm uma forma diferente de colocar a experiência dele nas palavras. Eles procuram retratar, através das palavras, um sentimento, uma emoção. E para isso, aquilo que parece muito abstrato para nós, para eles é mais real. Um judeu, quando ele quer falar, por exemplo, que ele está muito feliz, ele diz que ele está com uma felicidade tão grande que os dentes dele, como se os dentes dele estivessem cheios de gordura. Porque a comida, a refeição tem uma importância diferenciada para eles. Quando eles querem falar de fortaleza, de força, eles se referem a chifres. Quando eles falam de domínio, por exemplo, que eles vão comprar uma terra ou dominar uma terra, eles dizem assim: eu hei de passar com as minhas sandálias sobre este chão. Então eles estão retratando de forma figurada algo que tem um outro sentido para eles. É só para a gente não ficar muito assustado com o texto de Jeremias, né? Mas é diferente da linguagem cartesiana que nós estamos acostumados. Para eles é diferente, não falam 2 mais 2 são 4. Eles, para falar que tem esperança em nós, eles dizem que nós somos sal. Nós somos sal da terra. É diferente, nós não somos sal, mas isso tem um significado diferente para eles, né? Então, feitas essas observações, vamos em frente. Nesses 2 vídeos que eu citei, tanto do juiz Haroldo Dutra Dias quanto do pastor René Kivitz, eles fazem referência a um autor judeu que é chamado Rabino Abraham Joshua Heschel. O Heschel tem um livro chamado Profetas,
e que ele tenta explicar de que forma esse sentimento que o Jeremias mostrou para nós, por que isso acontecia com Jeremias. E o Reicho usa de uma palavra técnica para explicar isso, chamado patos. Isso tem raiz grega. O patos, na raiz grega, significa tudo que a gente sofre. É uma sofrência, na palavra mais atual que nós temos nas nossas músicas, né? Todas as emoções que a gente sente, o que eu consigo sentir do mundo em mim é um patos. E daí vem a palavra simpático. Toda vez que eu tenho um patos dentro de mim, eu sou simpático. Toda vez que eu não tenho esse patos dentro de mim, eu sou antipático. Diferente de drama, que é o que a gente causa nas pessoas, patos é o que a gente recebe das pessoas. Então daí vem dramaturgia. Dramaturgia é o que a gente consegue causar nas pessoas. E o que o Reicho fala? Ele coloca uma segunda palavra, adjetivando a palavra patos. Patos divino. Ele explica que o profeta, antes dele falar em nome de Deus, ele vivia uma experiência íntima com Deus. Deus transferia para ele o sentimento do Deus nele. Deus primeiro colocava no coração dele o que Deus está sentindo, e depois ele falava, munido, municiado, carregado mesmo no coração, não do sentimento dele, mas do sentimento do Deus. Então a ação do profeta, aquilo que o profeta faz, não é o objetivo, é o subjetivo, porque ele está sendo utilizado como um meio, um mediador entre o sentimento de Deus e o que o povo precisa ouvir. Então, primeiro Deus age objetivamente no coração dele e depois ele age subjetivamente, fazendo as ações que ele precisa fazer. Para a gente exemplificar isso de uma forma mais direta, a gente vai fazer uma rápida menção a outros dois textos do Antigo Testamento. De novo, um texto do Jeremias e um outro texto do Oséias. Vou fazer uma síntese e vou contar a história da forma como ela não está escrita lá, quer dizer, está escrita na linguagem dos hebreus, dessa forma figurada, mas para a gente entender. Jeremias, a mano de Deus, ele adquiriu um cinto. Está nesse capítulo 13, nesses versículos que estão aí. O cinto naquela época é diferente do cinto que a gente usa. É uma faixa mesmo, ou de couro, ou de pano, né, de tecido, para amarrar na cintura. E Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, vai até o rio Eufrates. Jeremias sai de Jerusalém, ali de Israel, vai até o Eufrates. Ele caminha algumas centenas de quilômetros só para atender uma ordem de Deus. E Deus fala para ele: tira o seu cinto, acha uma fenda numa pedra e põe o cinto na fenda dessa pedra. Volta para Jerusalém. Deixa o cinto lá. Dias depois, Deus vai no ouvido dele e fala: Jeremias, cadê o cinto? Está lá mesmo. Volta lá e põe o cinto. E Jeremias faz o trajeto todo novamente. Quando ele chega lá, Jeremias diz, literalmente, lá nos versículos, que o cinto estava podre e inservível, inútil, de tanta chuva, de tanto sol que aquele pano pegou. E Deus fala com ele: usa o cinto, volta com o cinto. No caminho, Jesus pergunta para ele: Jeremias, como é que você está se sentindo usando esse cinto, Jeremias? Eu estou completamente envergonhado. Esse cinto fede, esse cinto não tem utilidade. Pois bem, Jeremias, agora que você entende qual é o sentimento que eu, o Senhor, tenho quando envio as minhas leis para o povo de Israel e eles não me atendem, eu me sinto como um cinto podre e inservível, inútil. Agora que você está entendendo como eu sinto em mim o retorno que o povo de Israel me dá, você entra em Israel e conversa com eles, em meu nome. Isso é o patos divino. Primeiro, uma experiência no coração do profeta. E os profetas, né, bem loucos, né, bem, quase todos eles com um comportamento bastante diferente do que nós vemos hoje. No caso do Oséias é bem peculiar, porque o Oséias não era casado, e Deus manda Oséias casar. Só que Oséias fala com ele assim: Oséias, você precisa casar, mas você procura uma prostituta que tenha filhos de adultério e casa-se com ela. E Oséias casa.
E você vai cuidar dos filhos dessa mulher como se fossem seus, os filhos do adultério e da traição dessa mulher. Cuide deles. Oséias casa, assume a família com essa prostituta e os filhos da prostituta. E Deus novamente pergunta para Oséias: como você se sente? Eu estou todo envergonhado, Senhor. Meus amigos me abandonaram, ninguém aceita a minha decisão. Todos sabem e me olham de forma diferente porque eu casei com uma prostituta e os meus filhos são filhos do adultério dessa prostituta. Aí Deus fala com Oséias: Oséias, eu prometi uma aliança ao povo de Israel. Eu sou o noivo. O povo de Israel é a noiva. E eles me traíram. O povo de Israel é uma prostituta na relação comigo. Agora que você tem no seu coração o sentimento que eu tenho pelo meu povo não entender o que eu quero que eles façam, entrem em Israel e conversem com eles. Fala com Jerusalém. Entenderam até aqui? Ok? Em síntese, o texto quer mostrar para nós um Deus passional, diferente desse Deus muito distante de nós. É um Deus que se importa com seu povo, fala com seu povo, sente, se altera com as... Ele tem reações aos retornos que ele percebe do povo. Ele age, mas ao agir, ele procura agir da mesma forma que ele sente. O convite que esse Deus faz através dos profetas é que nós sintamos em nós o sentimento que os profetas tiveram por perceberem antes do sentimento de Deus no coração deles. Então, mover-se com Deus é mover-se estando intimamente carregado ou dominado pelo sentimento de Deus. Voltando ao patos divino, é nós agirmos em nossa vida sendo simpáticos ao sentimento de Deus. Bem, vamos caminhar um pouco mais. Vamos sair do Antigo Testamento e já caminhando para o Novo Testamento, tentando fazer uma linha entre as três revelações. Na carta de Paulo aos Hebreus, logo no capítulo 1, Paulo diz assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Jesus assume o papel dos profetas no diálogo que Deus mantém com a humanidade. E se os profetas falavam de muitas formas, de acordo com os textos do Antigo Testamento, hoje o Pai fala através de Jesus. E é interessante que no livro Consolador, na pergunta 276, perguntam para o Espírito Emmanuel: a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Emmanuel responde: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados. Então, toda a voz de Deus nos livros bíblicos, sempre inspirados pelo nosso governador. Deus não tem aparelho fonético. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E Ele age sobre a matéria usando os seus filhos, as suas criaturas. Jesus é o mesmo, antes, hoje e sempre. Nós também. Agora, se Jesus, então, no Novo Testamento, passa a ser o agente da palavra de Deus para o povo, como é que a gente pode reconhecer agora o patos divino, o sentimento de Deus falando com o povo através de Jesus? Então a gente trouxe 3 parábolas, chamadas essas parábolas da misericórdia. Jesus estava almoçando, fazendo uma refeição com prostitutas, com ladrões, com pecadores.
E naquela época as pessoas comiam todas botando as mãos na mesma vasilha, né? Não tinha panela como a gente tem hoje. Por isso, todo o asseio com a mão, com os pés, para poder fazer as refeições. E ele comia e dividia, fazia uma confraternização com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos. E aonde Jesus ia muita gente. O público, aquele recinto estava cheio. Tinha ali mulheres, donas de casa, né, senhoras dos patriarcas, os próprios patriarcas, tinham os criadores de ovelha e tinham os fariseus. Tinham também os discípulos que acompanhavam Jesus. E os fariseus, vendo Jesus comendo com aquelas pessoas consideradas impuras para aqueles doutores da lei, porque eles não podiam nem encostar com aquelas pessoas, sequer uma mulher no seu período menstrual podia participar de qualquer reunião social, porque ela estava no momento impuro da vida dela, então os homens não podiam encostar nas suas mulheres. Então os fariseus, olhando aquela cena, falam assim: é esse o profeta que vocês têm para seguir? Esse é o Messias? Que come com prostitutas, com ladrões, com pecadores? Que é imundo porque come com imundos? Jesus ouve aquilo, ele olha para o ambiente e ele não dá uma resposta direta, a não ser contando 3 parábolas. A primeira parábola, para os criadores de ovelhas que estavam ali presentes, parábola da ovelha perdida, onde ele diz que um criador de ovelhas tinha 100 ovelhas, uma delas se perde. Até a Regina, que ela trouxe, né, um videozinho, foi muito interessante. E o pastor foi atrás daquela única ovelha e traz a ovelha no colo, nos ombros, a faca e devolve, né? E quando ele termina de contar essa parábola, ele diz para o povo todo que estava ali, concluindo a parábola da ovelha: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E ele continua, olha para as mulheres e conta a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A dracma é uma moedinha daquela época que as mulheres usavam para fazer enfeite, colares, ornamentações. Aqui um parênteses, né? Eu sou casado, tenho a minha esposa em casa, mas nós sabemos o que acontece com uma mulher quando ela pede seu brinco, né? É uma vasculha e tudo quanto é local, parece que está faltando um pedaço, não é assim? Naquela época já era assim, não fiquemos, né, tão envergonhados, não tenhamos constrangimento por causa disso. E Jesus conta essa parábola de que uma mulher perde uma dracma e passa a noite inteira varrendo a casa, procura até que ela encontre a dracma. E ela faz uma festa, chama as amigas, fala com as amigas, e ele conclui essa parábola dizendo o seguinte: há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E Jesus olha para os patriarcas e ele conta talvez a parábola de maior profundidade para falar aos corações, que é a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos perdidos, o que se ausenta e o que continua ao lado do pai, né? Na verdade são 3 pródigos ali: o filho que vai, o filho que fica e o próprio pai, porque o pai tem atitudes de um coração pródigo. E ele conta a parábola do filho que vai, do filho que volta, e todos nós conhecemos, né? E a festa que aquele pai faz quando aquele filho volta. E quando o irmão mais velho faz toda a reclamação para o pai termina a parábola dizendo: alegremo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esse, meus irmãos, é o patos divino trazido pelo Cristo. Enquanto o público presente naquele ambiente olhava aquela cena com julgamentos de personalismos, com julgamentos diante das leis dos homens, e olhavam para aquelas pessoas que almoçavam com Jesus como pessoas impuras, sectariamente, separadas do olhar social de acolhimento que eles deveriam ter, o Jesus, representando o sentimento de Deus no mundo, estava no meio dos pecadores. E ele olhava para essas mesmas pessoas com
ovelhas perdidas, dracmas perdidas e filhos perdidos, aonde se apenas um deles retornasse ao caminho do seio do Pai, haveria uma festa nos céus. Lidar com o mundo movido pelo sentimento de Deus, tendo primeiro uma experiência do amor de Deus no coração, é eliminar dos nossos olhos todo julgamento, todo fatiamento das nossas conveniências, porque eu lido com este ou aquele de acordo com o que é mais conveniente para mim. Para Deus não há inconvenientes. Para Deus todos somos dracmas, ovelhas e filhos afastados. A lição do patos divino. E não há nenhum desespero, não há nenhuma angústia aparente no Cristo. Há toda uma serenidade, uma compassividade para estarmos no meio dos doentes. Ele já tinha dito que ele não veio para os sãos. E o que a doutrina espírita pode nos ajudar? A entender alguns passos, alguns direcionamentos de como podemos construir esse patos divino em nós. E eu vou pedir licença para vocês, porque para falar do patos divino explicado pela doutrina espírita, só dá para fazer isso recorrendo a um espírito superior, a um espírito que tem alguma envergadura. A gente escolheu o espírito Emmanuel. E eu preciso confessar para vocês que toda vez que eu leio um texto do Emmanuel, eu tenho tentado colocar Emmanuel na cabeceira da mesa que eu estou lendo o livro, sabe? Primeiro porque ele sintetiza demais o que ele escreve. Tem muita profundidade, em poucas palavras, às vezes numa única palavra que a gente passa o olhar muito rapidamente. Se a gente perde o contexto do porquê que Emmanuel colocou aquela palavra, a coisa fica um pouco vazia demais, né? Então eu escolhi alguns versículos do Novo Testamento e vamos trazer para nós. Eu peço que vocês façam o seguinte exercício: vejam o Emmanuel sentado ao lado de vocês, como um irmão mais velho, um irmão que está no plano espiritual, quando escreveu isso aqui, e dando para nós caminhos, degraus, para que nós vivamos sentimentos desse patos divino em nós. E nós começamos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, onde é revelado para José, o anjo revela para José e fala assim: ele salvará seu povo dos pecados deles. Emmanuel dá o título a esse texto, onde ele interpreta essa passagem, de A Plataforma do Mestre. E ele explica como é que Jesus veio fazer essa salvação. De que forma nós seremos salvos pelo Cristo? E Emmanuel escreve: achamos-nos, e eu vou pedir permissão para colocar meu nome ali, porque eu faço com que ele fale comigo o tempo todo, para ficar mais aconchegante, bota um cafezinho, né, bota um pãozinho de queijo e vamos conversar com o irmão. Paulo, meu irmão, achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, o Cristo nos libertando, o Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, se a gente estava imaginando que o Cristo desceria das nuvens, em carruagens ou em fantasias, em fogos de artifícios, isso não vai acontecer. Cristo vai voltar quando nós tivermos o coração puro, e nós, com o coração puro, pelas ações do Cristo em nós agirmos sobre o mundo. Aí eu fico olhando para quantos rios, quantas praias, quantos mares, quantas instituições, quantos sistemas políticos, quantas leis precisam ser limpas. Quanto trabalho nós temos por fazer. Quantas famílias nós temos que resgatar, as nossas próprias famílias talvez. E o que o Emmanuel nos traz? Ele nos dá a ideia de um vaso, né? Onde a nossa casa mental é a porta de entrada desse vaso.
Porque o que flui do patos divino, o que flui do sopro do Criador, o fluido cósmico universal, é perfeitamente limpo. E ali só tem amor, bondade, caridade, compassividade, temperança, esperança. Só que ao entrar em nós, isso recebe o que nós temos depositado no nosso corpo mental, na nossa casa mental. E quando isso penetra em nós, isso pode fluir, não com o sentido original de quando nos atingiu. Talvez falte-nos um aspecto de humildade, que Emmanuel diz, num outro texto, que a humildade, ela é o reflexo de Deus, dos atributos de Deus no reino do eu. Porque quando a gente interage com o mundo, buscando do mundo as nossas conveniências, eu estou querendo ser atendido e não atender alguém. Quando a gente atende alguém, na maior parte das vezes, é esperando um retorno, é uma expectativa de uma troca. Mas quando a gente tem o atributo do Deus no reino do eu, a gente passa a agir com o atributo de Deus em nós passamos a ter humildade. E quando nós não temos essa humildade, Emmanuel diz que nesse fluxo que vem do Criador, que deveria passar por nós, e nós sermos apenas um agente, porque o Deus usa as suas criaturas para interceder na vida de outra criatura, nós deveríamos deixar que esse fluxo chegasse aos nossos irmãos o mais limpo que nós pudéssemos. E toda vez que a gente não tem esta humildade, nós criamos enquistamentos. Enquistamentos, imagina uma veia, onde o sangue circula, né, doutor? E tem ali um repositório de gordurinhas e que o sangue ele começa a ter dificuldades para ele circular. Então imagine uma veia vindo do Criador que passa por nós e vai chegar no nosso irmão. Toda vez que nós não temos esse reflexo de Deus em nós criamos enquistamentos, pequenos obstáculos a esse fluxo. E Emmanuel nos diz que esses enquistamentos são vaidade, orgulho, destemperança. Tudo que impede o fluxo puro de Deus de chegar aos nossos irmãos é um enquistamento. Só que tem o seguinte: o primeiro beneficiário do que acontece com esse fluxo ao nos chegar somos nós mesmos. Porque ele percorre toda a cadeia nervosa do nosso sistema nervoso, os fluxos sanguíneos, as nossas membranas, as nossas glândulas, todas as enzimas que são produzidas em nosso corpo, é carregado do sentimento que vem de Deus unido com o sentimento que há em mim. Nós somos responsáveis por tudo que acontece dali para frente. Nós somos os vasos. E é preciso limpar esses vasos para que o fluxo fique cada vez mais limpo, né? Vamos em frente. Na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: recebei-nos em vossos corações. Eu pus o título aí do repositório mais vital. E Emmanuel nos diz que quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus, ele e os seus emissários divinos do plano interno, no plano íntimo, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Porque o nosso olhar muda, a nossa intenção muda. Então não é para receber no raciocínio, na razão. Passa pela razão, mas precisa descer para o sentimento. São as duas asas que nos levarão nas alturas do reino dos céus, que nos farão voar muito alto. É o sentimento e a inteligência. Vamos em frente. Com relação à verdade, porque cada um de nós tem aspectos de uma mesma verdade em nós. A verdade é uma só, mas a gente vive a mesma verdade de formas distintas. E no Evangelho de João há um versículo bastante conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emmanuel, quando explica essa passagem,
ele transfere uma grande responsabilidade para nós. Ele diz que nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Aí, botando o nome Paulo de novo lá, ele fala para mim assim: Paulo, sabe aquela hora que você está fazendo algo para aquele irmão que você acha que você está o amando? Tudo que você está direcionando para ele, a palavra que você direcionou, a cobrança que você fez para ele, o amparo que você conseguiu dar para ele, que você o estava amando, acredite, nenhum amor humano é tão perfeito, tão puro quanto o amor divino. Então ele está fazendo um alerta para mim. Se eu não conhecer o amor divino e não procurar exercer o amor divino em mim, provavelmente eu estou direcionando para esse meu irmão um amor com o meu personalismo, com o meu desejo e expectativas. E o irmão continua: a bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. Então Deus, na bondade dele, que é invariável, ele permite que cada criatura busque conhecimento da forma, no momento e na intensidade que elas quiserem. A vontade do Espírito, Paulo, é acatada pela providência em todas as manifestações. Ele não diz assim: nesse caso ela é acatada, neste outro caso a vontade do Espírito não é acatada. Em todas as circunstâncias a divindade acata a decisão dos Espíritos, que somos nós, incluindo, Paulo, aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Paulo, a pessoa, cada um de nós, se converte naquilo que deseja ser. Sobre a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, esta lei não é da terra, esta é uma lei que Deus rege todo o universo. Determina que seja concedido a cada um por suas obras. Não intentes, Paulo, não tente constranger o próximo a ler a cartilha da realidade da vida pelos teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence, Paulo. A emancipação íntima e individual surgirá para a consciência, Paulo, na mesma medida que a consciência se disponha a buscar. Então, Paulo, eu peço a todos nós, rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Notemos, meus irmãos, que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Jesus prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para ao acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Vamos prosseguir. Sobre a paciência, mais um detalhe de como é que a gente pode entender o que é exercer o passo divino em nós. Está na carta de Tiago: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. E de novo eu ponho o irmão na cabeceira da minha mesa e deixo ele conversar comigo. Ele fala assim para mim, e eu peço para todos nós: viu, Marcos? Viu, Silvio? Minha esposa, doutora, Emmanuel falando conosco, todos nós: detenham-te 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras. Acalme o coração por 1 minuto e ouçam o que eu tenho para falar para vocês. Repara que todos nós devemos o equilíbrio íntimo, a paciência de Deus, que nos sustenta em cada instante da vida,
através de 1000 modos. Porque cada um de nós tem 1000 modos de provocar a paciência de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque a paciência dele nos sustenta até hoje. Lembra-te dessa paciência perfeita e cultiva essa mesma paciência para com os seus irmãos. O companheiro Paulo, Marcos, Christian, doutora, o companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência, cuja falta de profundidade, cuja falta de envolvimento com a causa que ele acha que, da forma que ele acha, que você acha que ele precisava fazer mais, ele só está dando o que ele pode dar. Tanto a aspereza que te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E irmão continua: e quantos te caluniem e quantos te apedrejem são doentes, que te pedem simpatia e consolo. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. Diante do obstáculo, a tua paciência é a que ajuda. Certo, Paulo? Mas diante dos ataques de toda ordem, a sua paciência é outra. A sua paciência é a que esquece. Vamos em frente, meus irmãos. São migalhas do patos divinos que nós temos que ser por sermos espíritas. Quem está falando conosco é o Espírito Emmanuel, codificador de quase 500 livros na obra do Chico Xavier. Primeira carta de João, o apóstolo bem-amado, o que recebeu de Jesus autorização para abrir as portas dos mortos para falar conosco, conforme Claudinha mesmo, mandou hoje, obrigado. O perfeito amor lança fora o temor. Nesse texto, o Emmanuel trouxe para mim e eu trouxe para vocês 2 limites. Viu, Marcos Júnior? A gente falou hoje, que tem uma faixa que nós vamos caminhar. Há um limite à esquerda, há um limite à direita. Dentro dessa faixa a gente faz um zigue-zague, mas passou dessa faixa, estamos correndo perigo, certo? É o limite da esperança e do serviço. De novo, irmão, ele visita a minha casa todo dia, sabe, gente? Não é fácil, não. Vamos lá. Paulo, meu amigo, troca o café, bota o pão de queijo, que eu tenho outra coisa para te falar. Mas o legal do Emmanuel é que ele faz isso. Ele fala assim: Paulo, para que a nossa alma... Aí eu falei: opa, se isso serve para o Emmanuel, cara, ele está no mesmo barco, Para que a nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor. Imperfeito amor, irmão? Paulo. O imperfeito amor, meu irmão, é aquele que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento de todos. Paulo, é necessário que rendamos culto ao perfeito amor. Perfeito amor, irmão? Está complicado, Não, Paulo, o perfeito amor é aquele que tudo ilumina.
Toda ação nossa que gera luz é o amor perfeito. Toda ação nossa que gera treva é o imperfeito amor. Tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O amor imperfeito escolhe, o perfeito amor não escolhe. O imperfeito amor, procurando o gozo, o retorno próprio do concurso dos outros, é quase sempre um egoísmo em brilhante disfarce. Toda vez que nós agimos com os nossos irmãos, achando que nós queremos o bem dele, mas agindo com a nossa vontade, não com a vontade do fato divinos em nós, podemos estar agindo submetidos a um disfarce do egoísmo brilhante. E o que esse imperfeito amor faz? Distribui para essas almas tormentos sobre múltiplas formas de temor. Que tipo de temor, irmão? Quando eu exerço o imperfeito amor, eu levo para meus irmãos. Paulo, o imperfeito amor leva temor para os nossos irmãos, que são exigência, ciúme, crueldade e desespero. Toda vez que a gente cobra do outro que o outro não pode nos dar, que a gente causa no outro, é temor e não amor. E como essa pessoa não está pronta para nos dar o que nós achávamos que ela deveria nos dar, Emmanuel continua. Acaba que nós mesmos, quando agimos com o amor imperfeito, nós passamos a ser enfermos da amargura e da frustração. Porque vemos que aquilo que pedimos e desejamos não foi atendido. Fica ele com temor e nós com doença. Mas tem o outro lado que é do perfeito amor, né, irmão? Tem, o perfeito amor, meu irmão, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar, aqui vem outra lição, amar, esse amor perfeito, significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre, não é uma vez ou outra, é sempre os corações, queridos, no degrau da luta que lhes é própria. Nós precisamos viver a luta do outro e dar a ele a ferramenta necessária para que ele vença a luta dele. Não transferir uma ferramenta que eu supostamente acho que já tenho para que ele receba o que ele não tem. Isto é amor imperfeito, segundo Emmanuel. E ele acrescenta: para que te libertes, Paulo, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros. É indispensável, ou seja, isso que Emmanuel está colocando para nós, não tem outra opção, se nós quisermos seguir o amor perfeito. Não podemos dispensar isso, porque a palavra é indispensável. É indispensável, saibas, Paulo, amar com abnegação e ternura, e ele estabelece os limites, a faixa que nós temos que agir entre dois limites: a esperança incansável de um lado e o serviço incessante pela vitória do bem do outro lado. Se todas as nossas ações tiverem o limite, de um lado da esperança que não cansa e do outro lado do serviço que não para de agir incessantemente para o bem, nós estamos na faixa de execução, de buscar o perfeito amor em nós. E é exatamente sobre a tutela destas duas faixas que o Deus age sobre cada um de nós. Sob a tutela dos quais viverás sempre amando segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina, que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Então agora eu trouxe um vídeo que
vou pedir a vocês para prestar atenção. É um vídeo em inglês, mas tem uma tarjazinha ali para tradução. O personagem, ele recebe um amor, ele fala desse amor que ele recebeu, ele vai nos contar o que foi que esse amor, na forma que ele recebeu, causou na vida dele. E depois, lá na frente, ele viveu uma situação em consequência das atitudes que ele tomou em função dessa forma de amor que ele recebeu no início, e teve um contrato com uma outra pessoa que lhe deu uma outra forma de amor. Eu chamo esse vídeo de profilaxia de Agnes. Agnes é o nome da pessoa que tem proximidade com duas outras pessoas, e esse personagem vai citar os nomes. E ele vai contar a história dele com a Agnes e com essas duas outras pessoas. Então eu peço que vocês notem, o vídeo começa ele relatando um amor que ele recebeu, e esse amor que ele recebeu fez com que ele doasse essa mesma forma de amor para o mundo, mas ele conhece uma outra forma de amor quando ele tem uma consequência na vida dele por conta dessas atitudes que ele tomou, por essa fase inicial de ensino de um amor, talvez perfeito e imperfeito. Vamos olhar. My stepfather beat me, and he beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. After every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. I only did it because I love you. It's kind of giving the wrong message. Eu vou ler para vocês, né, porque está ali, né? Ele me transmitiu uma ideia errada de o que era amor. So for many years, Durante muitos anos, I thought that love was achei que o amor tinha que fazer mal, porque ele apanhava do padrasto dele, né? I hurt everyone that I Eu loved. fazia mal a todo mundo que eu amava. And I measured Eu media o amor love by how much em pain relação à dor que alguém pudesse suportar. And it wasn't until Foi só I came quando to vim visit para a cadeia, environment that esse ambiente desprovido de amor, I began to have que some comecei a entender melhor about what it o actually que era amor e o que não era amor. And I met someone Conheci uma pessoa and she ela me gave mostrou me my first real o que insight era o into amor, what love was because she saw past porque viu além da minha condição, the fact that I was condenado à prisão perpétua murder. And not only pelo murder, pior tipo de the worst assassinato, kind of murder that a man can do, murdering a woman o de and a uma child. mulher e de uma criança. And it was Agnes, Foi Agnes, the mother, mãe e avó Patricia, da Patrícia e da Cris, minhas vítimas, who gave me my best quem me lesson. deu minha melhor lição de amor. By all rights, she said, Ela tinha todo o direito de me odiar, but she didn't. mas não me odiava. And over the course of Com o time, passar do tempo, and through the journey that we nessa took, jornada que fizemos juntos, that's been pretty foi amazing. incrível. She gave me love, Ela me deu amor. and she told me what it was. Ela me ensinou o que era o amor. Imperfeito amor. Imperfeito amor. É possível. Perfeitamente possível. E para que nós concluamos, ok?
nós trouxemos um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que tem tudo a ver com o título da nossa palestra, né? O amor do Cristo nos constrange. E qual é a consequência? Qual é o objetivo de termos aprendido hoje como o patos divino agiu no Antigo Testamento, no coração dos profetas, como o patos divino agiu no coração do Cristo? Qual é a transformação? Qual é o objetivo? Aonde nós temos que chegar? E de novo, Emmanuel, senta na cabeceira. Eu não vou fazer comentários, eu só vou ler o texto para nós concluirmos. Emmanuel comenta esse versículo, o amor do Cristo nos constrange, chamando o título do texto de Quando a Luz. Quando existir luz em nós. É isso que ele está dizendo. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na linguagem terrestre, vou repetir porque é algo que nós não sabemos dizer o que é. Não tem palavras no vocabulário terreno que expresse o que acontece conosco quando há luz. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna o espírito. Categorizam a massa, a população, a multidão, por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, quando chega a essa condição, sabe que o próprio Cristo, o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem, na vida deste aprendiz, era prazer, hoje passa a ser ídolo quebrado. O que representava uma meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz de Jesus, a voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso ele, o aprendiz, sofre a constante pressão das dores alheias. Todo sofrimento o incomoda. A própria vida deste aprendiz afigura-se-lhe um madeiro em que o próprio Jesus se aflige. O corpo desse aprendiz se transforma numa cruz viva, aonde o Senhor se agita crucificado dentro dele. O único refúgio quando o aprendiz chega nesse estágio para buscar repouso é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido, movido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse
é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão do apóstolo Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que ele abandone as zonas inferiores para sempre. Para o mundo, para a multidão, esse aprendiz será inadaptado e louco. Para Jesus, é vaso de bênçãos. A flor, aonde tem uma flor, Emmanuel está nos dizendo, há sempre uma linda promessa onde há uma flor. Mas aonde houver o fruto já existente, é alimento imediato. Então nós temos aprendizes na linguagem de Emmanuel que são flores e representam uma esperança. Mas nós já temos aprendizes do Evangelho que na linguagem do Emmanuel já é alimento para agora. E Emmanuel termina dizendo: felizes daqueles que espalham a esperança como flores, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite.